Olá, queridos amigos, sejam todos bem-vindos a mais um momento de conversa fraterna. O tema de hoje que nós vamos conversar é um tema lindo, maravilhoso, que nos aproxima de uma consciência muito amorosa. Hoje nós vamos conversar sobre Jesus, esse sol de luz que é o nosso Mestre Jesus. Então convido a todos nesses instantes para que, de forma suave e tranquila, fechemos os nossos olhos, busquemos respirar profundamente, sentindo a presença amorosa do Mestre, conseguindo sentir o seu olhar cheio de ternura, as mãos amorosas a nos envolver num abraço, que possamos encostar a nossa cabeça no colo de Jesus, repousando todas as nossas angústias, medos, ansiedades, porque ele nos disse que quando estivéssemos aflitos e sobrecarregados, que procurássemos a ele. Jesus, Mestre querido, gratidão pela oportunidade do estudo e do amparo. Fica conosco, ilumina nossa consciência e os nossos corações. Que assim seja, graças a Deus. Bom, gente, então como eu conversei com vocês, o tema de hoje vai ser Jesus, um sol de luz. E para entender sobre Jesus, a gente precisa voltar um pouquinho antes de Jesus, visitar Moisés e a primeira grande revelação. Bom, como todos nós conhecemos, né, os 10 mandamentos, os famosos 10 mandamentos que Moisés, naquela época, para um povo totalmente primitivo e ignorante, né, no conhecimento, nos sentimentos, na percepção do mundo, né, foi enviado através de uma mensagem mediúnica, né, diretamente transmitida, sem intermediários, né, os 10 mandamentos. E os 10 mandamentos são até hoje os fundamentos da mais alta filosofia moral de toda a humanidade. Então era um povo paupérrimo em moral, né, em moralidade. Então, os 10 mandamentos surgem como essa filosofia moral, surgem no intuito também de disciplinar um povo totalmente primitivo e ignorante, né, trazendo evolução no aspecto moral para essas pessoas daquela época. O decálogo que Moisés recebeu no Monte Sinai foi a primeira mensagem mediúnica diretamente transmitida sem intermediários aos homens terrenos pelos espíritos angélicos em nome e por ordem do Cristo. Ele foi a sagrada carta de justiça. Isso está no livro Universo e Vida do irmão Áureo. Em nome e por ordem do Cristo. Ou seja, nosso amado mestre já está envolvido com o destino da humanidade há muito tempo. Na verdade, como nos orienta Emmanuel no livro a Caminho da Luz, que Jesus moldou o planeta com suas próprias mãos, né? Então Jesus é esse general planetário, né? É esse comandante planetário que já acompanha a evolução da humanidade desde os primórdios, né? Então, Moisés antecedeu a vinda de Cristo, né? Preparando também o terreno para que o Messias chegasse, né? Depois do nosso querido amigo Moisés e os 10 mandamentos que vieram naquela época para aquele povo específico, chega o século da Boa Nova. A esfera do Cristo se aproximava da Terra numa vibração profunda de amor e de beleza. Ia chegar à Terra o sublime emissário. A humanidade vivia então o século da Boa Nova. Olha que coisa mais forte, gente. A esfera do Cristo, né? Então, antes do Cristo, muitos missionários antecederam, como eu falei ali no caso de Moisés, para preparar o terreno para o Messias, né? Preparar o espaço para que o Messias chegasse. Então, com a vinda de Jesus, a humanidade vivia o século da Boa Nova. E o Cristo chega com a segunda grande revelação. Então, nós temos a primeira grande revelação, que são os 10 mandamentos, né? Que é a vinda de Moisés. E o Cristo, ele chega com a segunda grande revelação.
Porque Jesus, ele não veio destruir a lei, não veio destruir a lei mosaica, a lei de Deus. Ele veio cumpri-la, isto é, desenvolvê-la, dar-lhe o verdadeiro sentido e adaptá-la ao grau de adiantamento dos homens. Então ele veio colocar em prática esses 10 mandamentos e adaptar esses 10 mandamentos para o nível de entendimento do povo da época de Jesus. O grau de adiantamento moral e intelectual dos homens naquela época, que já não era o mesmo grau da época de Moisés, porque a evolução é constante, né? Então as pessoas da época de Jesus já tinham um nível de entendimento diferente da época de Moisés, permitindo que Jesus adaptasse essas leis mosaicas à atualidade dele, né? Então ele veio cumprir a lei. O Cristo, ele foi o iniciador da mais pura, da mais sublime moral, da moral evangélico-cristã, que há de renovar o mundo, aproximar os homens e torná-los irmãos. O Cristo foi um revolucionário, né, gente? Porque Cristo foi falar de amor, foi falar de perdão, foi falar de amar o inimigo. O pessoal daquela época devia pensar: amar o inimigo, Jesus, mas como assim? Amar o inimigo, dar a outra face, veio ensinar sobre a misericórdia, sobre a compaixão, sobre a paciência, sobre a mansuetude, né? Sobre a pureza do coração. Então, toda essa moral que Jesus trouxe renova constantemente o mundo, né? Renova ainda, porque já passaram praticamente 2000 e alguns anos, né? Da vinda de Jesus. E a mensagem dele reverbera com muita força e ainda tem muitos corações envolvidos nessa moral, né? Que praticam essa moral. Então, essa moral que Jesus trouxe é verdadeira porque passam os milênios e não se perde a força dessa moral, né? O que há de aproximar os homens uns dos outros e torná-los irmãos? O amor, a fraternidade, né? E foi isso que Jesus, há 2000 anos, nos trouxe. E passou por muitas dificuldades para passar essa mensagem, né? Foi violentado, humilhado, maltratado, abandonado por todos aqueles a quem ele serviu, porque Jesus esteve aqui na posição de servidor, né? Do mais puro amor, né? Mas existe uma comunidade de espíritos puros que reuniram-se algumas vezes no decorrer dos milênios. Então rezam as tradições do mundo espiritual, isso está no livro Caminho da Luz, que na direção de todos os fenômenos do nosso sistema, olha só, gente, do nosso sistema, existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida e de todas as coletividades planetárias. Mas por que essa comunidade de espíritos se reuniu? Essa comunidade de seres angélicos e perfeitos, da qual Jesus é um dos membros divinos, gente, agora vocês pensem um grupo, uma comunidade, né, de seres parecidos com Jesus, gente. É da mais alta pureza, né, da mais alta perfeição, do mais alto escalão de amor universal, né? Apenas já se reuniu por 2 vezes no século dos milênios conhecidos. Então agora a gente já tem a informação que foi reunido por 3 vezes, né? Então a primeira foi na criação do planeta Terra, né, do sistema. A segunda foi na vinda de Jesus para o planeta Terra. E a terceira foi durante a Segunda Guerra Mundial, quando as atitudes bélicas da humanidade comprometeriam todos os outros planetas do sistema. Porque se nós entrássemos numa guerra nuclear, imaginem jogar uma pedra num lago. Ressoa, né? Reverbera. E uma atitude bélica no nosso planeta causaria a mesma coisa no sistema solar inteiro. Então houve uma intervenção desses outros cristos, né, dos outros planetas. E aí, Jesus, teu pessoal vai
aí Jesus advoga a nossa causa e perde mais 50 anos para que a humanidade modifique a sua percepção, as suas atitudes. E aí os espíritos, né, dessa comunidade falam que se a humanidade não entrasse numa terceira guerra mundial, nós começaríamos a ver, a partir dessa data limite, que foi em julho de 2019, grandes mudanças. E graças ao bom Deus, nós não entramos numa terceira guerra mundial. E agora estamos a caminho da regeneração. Né? Como a gente já conversou na palestra de transição planetária. Se você tem alguma dúvida sobre isso, volta lá no nosso canal e assiste a palestra sobre transição planetária. Né? Então, existe uma organização no universo, gente, no sistema. Né? E Jesus é um desses espíritos crísticos que hoje comanda o planeta Terra, né? Que é aí o nosso advogado. Mas qual é o tipo mais perfeito? Então, nosso amigo Kardec pergunta aos espíritos qual que é o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo. Uma resposta simples e curta é Jesus. Obviamente, nós não vamos conseguir colocar em prática tudo o que o mestre colocou devido à própria evolução moral que nós temos, né? E, como diz a Mônica de Medeiros, né, é mais fácil a gente acreditar que Jesus, e de fato, ele é um espírito muito mais velho, né, gente? Uma mônada muito mais antiga, que percorreu os mesmos caminhos de evolução, porque não existem preferências, né? Deus não prioriza um ou outro, né? Ou não dá certos privilégios, né? Não, gente, todos os espíritos nascem da mesma fonte e percorrem os caminhos da evolução. A diferença entre nós e Jesus é que Jesus fez as escolhas certas e ele fez escolhas pelo todo. Nós estamos aqui, né? Tropicando, peleando, mas estamos caminhando, né? Então a diferença entre nós e Jesus são as escolhas, né? Mas o que nós podemos pensar diante de algumas situações da nossa vida, tendo Jesus como nosso modelo? Se você ficou na dúvida se alguma ação tua é boa, não é, ficou na dúvida, se pergunte lá no teu íntimo o que Jesus faria. Como eu falei, não necessariamente nós faremos a mesma coisa que Jesus fez devido à nossa moral, que é baixíssima, né? Mas nos questionarmos o que Jesus faria naquela situação nos permite ampliar a percepção daquilo, nos permite abrir o nosso coração ao perdão, à indulgência, à caridade, né? E é um processo lento, que é um processo de reforma íntima, né? Então, o processo de reforma íntima, ele é lento, ele é demorado. Não é algo que acontece do dia para a noite. Nos exige esforços, dedicação, né? Então, nos questionarmos o que Jesus faria, nos ajuda a ampliar a nossa percepção do mundo, né? Então, a missão de Jesus, gente, foi linda. Enviado de Deus, ele foi a representação do Pai junto do rebanho de filhos transviados, do seu amor e da sua sabedoria. Então Jesus veio, gente, ele veio sem espadas, né? Sem apenas o coração, né? Apenas com o amor. Foi a única arma que Jesus utilizou, o amor, né? E ele veio para unir o rebanho dos filhos transviados e não deixou nenhuma ovelhinha para trás, né? Não deixou ninguém e não deixará ninguém abandonado. Ele vem, gente, e ele vem com a cura, ele vem com o amor, ele vem com a sabedoria, ele vem e não deixa ninguém abandonado nesse grande rebanho que é a humanidade. E a direção do planeta Terra, né? Que Jesus, cuja perfeição se perde na noite imperscrutável das eras, personificando a sabedoria e o amor, tem orientado
todo o desenvolvimento da humanidade terrena, enviando seus iluminados mensageiros em todos os tempos. Então, em todos os tempos da história, houveram mensageiros do Mestre Jesus, que vieram dos mais diversos planetas, que largaram o paraíso das alegrias para vir nessa humanidade necessitada de amparo, necessitada. Então, em todos os tempos houveram mensageiros do Mestre. Vem lhe fornecendo a ideia da sua divina origem, o tesouro das concepções de Deus e da imortalidade do Espírito, revelando-lhe em cada época aquilo que a sua compreensão pode abranger. Ou seja, em todos os tempos nós recebemos novas ferramentas, novos caminhos para nossa mudança. Vamos pegar lá Moisés, começou com os 10 mandamentos, que era, né? Era o que poderia ser feito para que aquelas pessoas daquela época compreendessem. Quando Jesus veio, ele adaptou a lei mosaica para o nível do entendimento das pessoas. O Espiritismo é a terceira grande revelação. O Espiritismo é o Consolador prometido, né? E veio lá em 1847 já trazendo um nível de entendimento para pessoas daquela época. E mesmo assim, né, gente, se a gente for lembrar da história de Kardec, do Espiritismo, o livro dos Espíritos foi queimado, né? Houve revolta quanto à obra. Né? Então, mesmo lá, naquela época. Hoje, o nosso nível de entendimento, a nossa compreensão sobre quesitos de espiritualidade e espiritualismo são enormes. A gente tem um leque infinito de possibilidades de trabalho espirituais, de trabalhos que nos possibilitam a reforma íntima, porque o nível de entendimento nosso hoje já é um pouco maior. E daqui a alguns anos será ainda maior. E conforme nós vamos evoluindo, conforme nossa compreensão pode abranger mais coisas, nós vamos recebendo mais materiais, vamos recebendo mais ferramentas, conforme a nossa evolução, né? E aí não podemos falar de Jesus sem falar da nossa amada Mãe Santíssima, Maria. Essa pintura de Maria, Chico Xavier recebeu como Maria é vista do plano espiritual. Então, no plano espiritual, assim que Maria é vista. De volta no livro Universo e Vida do Irmão Áureo, que eu recomendo, eu faço uma breve observação aqui, recomendo a leitura porque é um livro fantástico. Estrela divina do universo das grandes almas. Também ela teve de peregrinar do paraíso excelso da sua felicidade para o nosso vale de lágrimas, a fim de ajudar a servir a uma humanidade paupérrima de espiritualidade, da qual se fez para sempre a grande mãe, a grande advogada e a grande protetora. Então Maria desceu, né, como fala aqui, de um paraíso excelso, né, com certeza de um mundo muito mais feliz, né, para o vale de sofrimento na humanidade, no intuito também de auxiliar o Jesus na missão dele, não só Maria, mas todas essas figuras que nós conhecemos, né, João, José, Isabel, Ana, Simeão, todos esses espíritos vieram no intuito de auxiliar Jesus em sua missão, e Maria, né, veio e tornou essa mãe de toda a humanidade, né, a grande advogada, a protetora de toda a humanidade. Maria, perdão, gente. Maria tem um papel fundamental na missão de Jesus. Inclusive, fazendo aqui trazendo um trecho de um livro, né, do Humberto de Campos, onde ele fala sobre Judas, né? Porque Judas atentou contra a sua própria vida, né? Interrompeu a sua existência devido a todo o cenário, né? Onde ele mesmo se colocou, né? Entregando Jesus, né? Então o sofrimento foi tanto que ele interrompeu a sua existência. E quem foi resgatar Judas no Vale do Sofrimento, no umbral, né? No Vale dos Suicidas, quem foi Maria. Então Maria chega lá e estende as mãos. E Judas começa a falar para ela: mas você não sabe quem eu sou. Você não sabe o que eu fiz. Eu não sou digno.
de ajuda. E Maria estende a mão e fala: Eu sou a mãe de Jesus e eu vim aqui para te resgatar. Né? Então, o tamanho do amor de Maria, né? Para descer no vale do sofrimento e ela própria ir resgatar aquele que entregou seu filho, né? Então é um amor incondicional, né? E hoje Judas trabalha também nos planos espirituais mais elevados, né? Se redimiu através aí dos milênios e da sua purificação, como todos nós um dia faremos, né? Já estamos fazendo aqui no planeta Terra e a evolução é eterna, né? Então, Maria, esse sol de amor também. Então, alguns dos ensinamentos de Jesus, né? Bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Quem não conhece as bem-aventuranças de Jesus, né? Que ele fala no monte, e o magnetismo de Jesus era tão grande que as pessoas que estavam abaixo do monte conseguiam ouvir com clareza a sua voz. Tamanho o magnetismo de Jesus. E onde que se aplicam de fato essas bem-aventuranças? Porque se a gente for pensar aqui na Terra, né, um planeta de provas e expiações, onde nós contemplamos aí a violência, a maldade, a desigualdade, a injustiça, né, a miséria, a dor, o sofrimento, né? Eu não consigo ver as bem-aventuranças, né? As bem-aventuranças se aplicam na vida eterna e também na terra regenerada, né? Que é o nível de evolução que o planeta atingirá depois da transição planetária. Nós estamos num planeta de provas e expiações, chegaremos num planeta de regeneração. O caminho para o planeta de regeneração é a transição planetária, que é o que nós estamos vivendo. Novamente, se você tem interesse sobre esse assunto, volte lá na palestra sobre transição planetária. Então, vai ser nesses lugares que as bem-aventuranças serão aplicadas, né? Na nova terra. Os mansos herdarão a terra, né? Terra regenerada, né? E Jesus nos disse que: Vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Como eu chego até Jesus? Como eu vou até Jesus? Existem tantos caminhos, a oração, né, o silenciar a mente, mas quando eu vou de encontro a um irmão em sofrimento, que eu consigo enxergar nos olhos de uma criança, de um animalzinho, de um idoso, de uma pessoa em estado de sofrimento, que eu consigo enxergar Jesus, eu estou indo até Ele. Quando eu tenho atitudes de caridade, de misericórdia, de compaixão, de amor, eu estou indo até Jesus. Então, o caminho mais rápido para chegarmos até o Mestre é a caridade, é estarmos juntos aos nossos irmãos que sofrem, né? E Jesus vem com um abraço das mais diversas formas que a gente ainda não tem compreensão, né? De entender o amparo que Jesus nos dá. Então, Deus e Jesus, que são coisas diferentes, né? Ele é enviado, né? Ele é o Messias. Mas Deus e Jesus estão bem ligados. Então, ao lermos as páginas lustrais dos evangelhos, é emocionante constatarmos o amor supremo e constante que Jesus revela pelo Pai Celeste. Eu e o Pai somos um. Estou nele e ele em mim. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho. O Pai ama o Filho e tudo confiou às suas mãos. Tudo que é dele é meu. E a gente pode adaptar essa fala de Jesus a nós, né? Porque Deus, eu e Deus somos um. Ele está em mim. Ele não me vê de fora como um espectador. Ele me vê de dentro. Ele conhece os mais recônditos do meu coração, do meu pensamento. Ele vê tudo que eu tento esconder.
Ele vê a minha luta, porque ele não está de fora, ele está dentro de mim. E se nós formos estudar, né, sobre o fluido cósmico universal, que é Deus, nós estamos completamente mergulhados em Deus, né? Nós estamos imersos em Deus. Então, ele nos vê, ele está em nós estamos nele. E ele nos ama e nos confiou uma missão em nossas mãos. Mas que missão, Nicole? Eu não sei qual que é a minha missão. Tem coisas nesse mundo que só você pode fazer. Ninguém pode fazer como você faz. Eu sou única. Não existe nenhuma digital como a minha. Podem existir pessoas parecidas com a Nicole, mas a Nicole é única. E tem coisas nesse mundo que só eu posso fazer. Missões que Deus confiou a mim. Assim como existem missões que Deus confiou somente a você. Então, que nós possamos honrar essa confiança e buscar a nossa missão, né? Buscar aquilo de bom que nós podemos deixar para o mundo, né? Então, o Evangelho é o edifício da redenção das almas. Como tal, devia ser procurada a lição de Jesus não mais para exposição teórica, mas visando cada discípulo o aperfeiçoamento de si mesmo, desdobrando as edificações do Divino Mestre no terreno definitivo do Espírito. As exposições teóricas são importantes, que é isso que nós estamos fazendo aqui. Nós precisamos ter acesso ao conhecimento. Mas mais que isso, nós precisamos praticar o que Jesus nos ensinou e, como ele fala aqui, desdobrar as edificações no terreno definitivo do Espírito. Porque nós não somos corpo físico, nós somos espírito, estamos numa passagem, estamos de forma muito rápida passando pelo planeta Terra, mas nós somos espírito. Esse é o nosso estado natural. Então nós temos que visar o aperfeiçoamento definitivo do espírito, né? E como que eu faço isso? Praticando, né? Praticando. Porque todo mundo às vezes tem Jesus na boca, né? Mas poucos têm no coração. Então nós temos que praticar as palavras do mestre, os ensinos que o mestre nos trouxe. Mas qual que é o divino legado de Jesus que a gente ainda não entendeu? Então, o divino legado de Jesus, que a humanidade terrena ainda não quis aceitar e não pôde receber, é o de um mundo feliz, de paz e amor, sem injustiça, sem opróbrios, sem miséria, sem orfandade, sem crimes e sem ódios, sem fratricídios e sem guerras, onde todos, solidários e progressistas, criarão a beleza, desenvolverão a ciência e as artes, a filosofia e a técnica, com o trabalho digno e o repouso honesto, na nobreza do lar e na administração operosa e esclarecida. Esse é o divino legado de Jesus, que nós ainda não estamos preparados, porque ainda estamos mergulhados no egoísmo, no orgulho, na ganância, na inveja, em todos esses sentimentos que têm como base o egoísmo. Assim como que Jesus nos fala qual o divino legado de Jesus, né, que é um mundo feliz, de paz, de amor, sem injustiças, que tem como base a caridade, né? Então, qual é a nossa base? Em cima de que base nós estamos construindo a nossa existência? A base do egoísmo ou da caridade? Lutemos por esse divino legado. Espalhemos as palavras boas de amor, de fraternidade, que nós possamos acolher as pessoas e sermos merecedores de participar dessa grande festa que é uma transição planetária, né? Que é chegarmos, quem sabe, num planeta de regeneração através do amor, seguindo o divino legado de Jesus. Amigos queridos, era isso que eu tinha para compartilhar com vocês hoje nessa conversa. Jesus, esse sol de luz, é um tema que me emociona muito, porque nós
normalmente enxergamos Jesus como uma figura distante de nós. E na verdade ele está mais próximo do que podemos imaginar. Desejo que você sinta ele em seu coração e abra a porta do seu coração e da sua casa para que ele entre e traga tranquilidade, paz e amor. Fique na paz do Mestre. Até uma próxima!